Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. Cara, eu vou te contar uma história que eu acho que eu não contei nenhuma vez. Você tá bem blogueirinho nesse podcast. Blogueirinho, curtiu, né? Aprender é muito conectar pessoas. Né? A casa é sua! Várias histórias pra trás já passaram. Eu já tive com o Jerônimo, já tive com o Rodrigo Vinha, já tive com o Vitor Damasio, já tive com o campeão olímpico, com o Paulão. Rapaz, quase estreiei a modalidade. Aperta no botão aí pra ver o próximo. Fui! Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast, o podcast para empreendedores que querem ser gigantes. Para você que está aqui pela primeira vez, para lembrar o que é o GigaCast. O GigaCast é um podcast que é para você conhecer histórias e ouvir histórias de empreendedores, porque eu entendo que ao escutar e ver a história de empreendedores, você encurta o seu caminho de aprendizagem. Então, você vai ver acertos e erros que eles cometeram e fica muito mais fácil. E eu leio muita biografia, então eu falei, cara, em vez de ficar só lendo, que tal conversar com pessoas que passaram por essa jornada, estão nessa jornada de empreendedorismo. E nessa terceira temporada, eu resolvi falar só com a galera que está envolvida no ecossistema de startup. Já conversei com o Rodrigo Curcio, da Humanas, já conversei com o Éder Gribler, da Fastmind, conversei com o Gileno Portugal, que é sócio do Grupo Med, e agora eu estou conversando com o Michael Parnov. Michael, é Parnov que fala, para ter certeza? Ou Exatamente. Parnov. Acertei. Michael Parnov, que é CEO e fundador, junto, né? Sócio fundador do Idea Bank, é assim que fala? Idea Bank. É isso aí. Idea Bank é uma startup voltada para o segmento de saúde e soluções financeiras para o segmento da saúde, né? Michael, obrigado por você ter aceito o convite. Antes de você falar, queria agradecer ao Márcio de Oliveira, meu parceiro, amigo, que nos apresentou. Eu, inclusive, dei uma palestra no Idea Bank sobre planejamento estratégico para ajudar o Michael lá e a galera a montar e pensar no planejamento da startup. Foi um barato aquele dia lá. Michael, de novo, agradecer o convite. Seja bem-vindo, cara. Cara, eu que agradeço por ter me convidado. Sabe o quanto eu gosto de te ouvir e conversar contigo. A gente já teve algumas interações aí, já gravamos, fizemos live. Teve um momento que tu palestrou aqui na Idea e ativou uma série de gatilhos e nos ajudou muito a abrir a cabeça e desenhar nosso caminho. Então, quando tu mandou a mensagem, não tinha como a resposta ser diferente. Então, conta comigo aí. Obrigado por ter lembrado. É uma honra fazer parte aí, que eu sei que só passa fera aqui pelo GigaCast. Boa, valeu. Amigo, cara, para a gente começar, conta um pouco, rapidamente, um pouco da tua história para contextualizar. Michael Idea, como é que essa história, como é que você começou a tua história no empreendedorismo, né? Você é um cara novo. Você tá com quantos, Michael? 31. Novo pra caramba. Fazer 31. Novo pra caramba. Então, conta um pouco, contextualiza a galera aí para saber quem é o Michael e como é que você chegou no Idea Bank e onde está o Idea Bank hoje. Legal. Então, eu não tenho como falar da Idea sem falar exatamente da minha história, de onde eu vim, qual é a minha trajetória profissional. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então, apesar de ter 31 anos, eu tenho quase 20 anos de mercado já. Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Pô, trabalho infantil, Marco. Mas naquela época não tinha ainda a lei. Não, a lei já existia, o nego só ignorava ela. Só ignorava, hoje que é mais complicado. Mas eu comecei a trabalhar por uma situação que era eu e minha mãe só na época, e a minha mãe trabalhava muito para dar as coisas e tudo mais, e eu era bolsista no colégio particular. E aí eu via as dificuldades que a minha mãe tinha, eu via a falta de acesso que eu tinha algumas coisas que meus colegas tinham. E aí eu comecei a trabalhar para começar a ter um pouco mais das minhas coisas, mas depois eu fui entender assim, da importância que teve começar cedo, que é para tu dar valor a algumas coisas, né? Para tu entender o valor das coisas, não o preço, mas o valor das coisas, o quanto é difícil a gente conquistar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar e meu sonho era comprar um tênis, lá um Nike específico, e minha meta era aquilo, cara, eu vou trabalhar, porque minha mãe não tinha condições de me dar, eu vou trabalhar para comprar um tênis. E aí, quando eu ganhei o primeiro salário, era exatamente o valor do tênis. E aí eu comecei a pensar, cara, eu trabalhei um mês inteiro para comprar um tênis.
Para comprar um tênis, não. E aí, imediatamente, eu desisti de comprar o tênis e aí muita coisa veio mudando. Com 13 anos, eu abri a minha primeira startup. Obviamente, eu não sabia o que era startup, o termo nem era tão popular assim, isso foi em 2003, e era eu e meu primo. Eu comprei um computador que foi logo que saiu o gravador de CD e DVD no computador. Era um desktop, assim. A gente, na época, se colocava capa no monitor para não pegar poeira. Para não pegar poeira. Exato. E aí, eu e meu primo, a gente teve uma ideia que, contando hoje, parece tão boa, mas na época não existia. Na época, a única forma de tu ouvir uma playlist aleatória com vários artistas era tu gravando a fita cassete no rádio. Não tinha outra forma de ouvir. E era ruim porque saía aquele de vez em quando, né? No sul aí deve sair assim aqui. Atlântida FM. Aqui saía Rádio Cidade. Aparecia Rádio Cidade do meio. Pô, desgraçado, estragou a gravação da música. Às vezes no auge da música, assim, vinha aquela coisa continental. E aí tu perdia o êxtase da música ali. E aí, o ápice da música. E aí, a gente teve a ideia, cara, como a gente tem esse gravador de CD aqui e estava começando a história de baixar música e tal, por que a gente não pega as pessoas a coletânea delas, né? Elas escolhem 10 músicas de artistas aleatórios, a gente grava no CD e vende isso. Então, pô, que legal, vamos fazer isso, porque não existia, não tinha como, estava começando os aparelhos o Discman, que ele tinha ficado muito popular e tal. Popular. E às vezes tu comprava um CD para ouvir 2 músicas, porque as outras músicas era só para encher o CD mesmo. Aí então, aí rapidamente vocês descobriram que isso era pirataria. Exatamente. Então, assim, não tinha. E assim, eu vou te dizer, muitas startups começaram, né, fora da lei, para depois ir se adequando. Mas esse gancho é importante, fora da lei. Toda vez que se cria um novo negócio, uma nova ideia, às vezes você está no limite da transgressão, né? Até que o mercado muda o suficiente para entender que esse negócio não funciona. Por que todo mundo começou a piratear? Porque o negócio de venda de música não fazia sentido com o que o público queria. Até que surgiram os aplicativos, o Spotify, o iTunes foi aí pronto, a indústria fonográfica que estava indo para a vala voltou absurdamente. Porque mudou o negócio. Então, na verdade, a ideia não era nem um pouco ruim. Vocês estavam tentando atender uma demanda real do mercado. Que nesse caso estava no limite da transgressão. Assim, muita startup surge disso, né? Exatamente. Então, assim, obviamente, a gente tinha 13 anos de idade. A gente não estava nem aí se era pirataria, se não era, porque a gente queria resolver um problema e uma dor. Era isso. Perfeito. Então, a lei não colaborava, as gravadoras não colaboravam. Então, cara, como é que eu resolvo isso? Eu não quero comprar 10 CDs para ouvir as melhores músicas dos meus artistas. Eu quero ter um CD reunindo as 10 músicas que eu mais gosto. Só que aí tem um outro fator, que é um fator chave para uma startup, que é o timing. Qual era o problema disso? A nossa conexão era discada. Não existia essa coisa de conexão Wi-Fi, ADSL, o dia todo, etc. Era discada. Então, o que acontecia? A gente só podia conectar em alguns horários específicos. Entre meia-noite e 6 da manhã, que era um pulso, e aí porque ocupava o telefone, gerava cobrança e tal. Você que tem menos de 30 anos de idade não sabe o que é um pulso. Então, não faço a menor ideia. Pesquisa aí no YouTube o que é um pulso. Você não sabe. Exatamente. E aí o que acontecia? Às vezes chegava ali, e assim, eu estudava de manhã, eu entrava às 7h30 da manhã. Eu ficava até a meia-noite esperando para entrar um pulso, para abrir o Kazaa ou o Emule, que eram os aplicativos que a gente usava para baixar música naquela época, para colocar a música a baixar. Eu acordava às 6 da manhã para desligar, para não ocupar o telefone, não gerar mais cobrança. E quando tu ia ouvir a música, às vezes, estava corrompida. Ou diziam, era um título, quando tu ia ouvir, era outra música. Então, por que o problema do timing? Porque demorava muito para tu gravar um CD de 10 músicas. Então, a gente conseguia entregar 3, 4 CDs, assim, ó, numa produção muito acelerada, eram 4 CDs no mês, assim. Então, o negócio não sustentava, obviamente, né? Então, a gente tinha uma margem absurda, sei lá, a gente gastava 30 centavos no CD virgem, a internet, luz, nada disso a gente calculava, a gente vendia R$10. Só que não sustenta uma empresa com 40 reais de faturamento.
machando música na madrugada, né? Exato. Então, assim, esse era pior, porque ela trabalha infantil noturno, com insalubridade. Exato. Então, esse era pior de tudo. Mas como a gente era empreendedor, então não tinha esse problema, né? Então a gente não trabalhava para ninguém, trabalhava para nós mesmos. Mas foi uma experiência interessante e é muito louco, assim. Hoje, olhando, quando tu conta a história, é muito legal tu ouvir a história, mas quando tu está vivendo aquilo, tu não percebe que tu está escrevendo a história. Tu não percebe que está construindo algo que lá na frente vai fazer muito sentido. Cara, a gente inventou talvez o Spotify em 2003, só que o timing foi errado. Então a gente teve a ideia era boa, não existia aquilo na época, mas um time era errado, não ajudava, não tinha o que fazer. E muito por causa de um fator externo, que era a internet, que não era disponível o dia todo. E mesmo que a gente gravasse vários durante o dia, não compensava, porque era muito caro usar a internet durante o dia, muito caro. Então a gente teria que vender o CD a R$50 para poder justificar aquele uso. Obviamente a gente não tinha como calcular isso, não tinha visão, a gente tinha 13 anos. Nem conhecimento. Nem conhecimento, não tinha nem onde buscar conhecimento direito, não existia o Google ainda popularmente, era o KD que a gente usava para fazer pesquisa na internet. Boa. Então, era tudo muito escasso assim na internet. Mas foi uma experiência muito legal, porque ali a gente já a nossa geração já não nasceu dentro, mas ali, que era uma transição importante, a gente começou a se familiarizar muito com a internet, com a tecnologia, com como que estaria o mundo que a gente está vivendo hoje. Então ali foi uma ruptura importante assim da nossa geração, que a gente começou a ter esse contato. Dali eu fui fazer uma série de coisas, Giga. Eu fui fazer estágio depois, eu fui assessor de deputado, fui atendente de call center, fiz uma série de coisas assim, até que eu entrei na Apple. E aí ali foi um divisor de águas muito grande para mim. Um pouco antes de entrar na Apple, preciso contar essa história rapidinho. Eu fui fazer uma entrevista numa agência de e-mail marketing. Era uma das principais do Brasil e ficava aqui no Rio Grande do Sul. Era e-marketing. Eles atendiam Infraero, Petrobras, uma série de Grendene, uma série de empresas grandes assim, só com e-mail marketing. E aí eu tava como assessor de deputado e eu tinha 19 anos na época. E as minhas tarefas, eu ficava muito em dúvida se eu deveria realizá-las ou não, às vezes. Pega esse pacote aqui, entra vai dirigindo até tal lugar, entrega para fulano, não abre o pacote, tal, não sei o quê. Não, tá bom, deputado, vou fazer tudo isso. Só de contar essa história eu falei, eu não faria. Pô, deixa eu Exato. Quero saber, não. Exato, deu 40 dias assim e eu, cara, eu não quero isso, eu não quero isso para mim. Estava ganhando bem, o deputado me emprestava o carro dele para eu dar umas voltas, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, não é isso, não quero isso para mim. Comecei a procurar emprego na época nesses sites, estava começando esses sites também de busca de emprego, currículo online, não existia LinkedIn e tal. E aí fui chamado para uma oportunidade, fui conhecer a e-marketing, que é essa agência de e-mail marketing. E aí eu entrei lá e olhei aquele ambiente de vendedores, os caras no telefone e tal. E bem na hora que eu entrei tinha saído uma venda e era da época que o vendedor vendia e ele batia o sino. Então ele batia o sino, não parava, aplaudia, levantava, comemorava. Eu comecei a olhar e falei, cara, eu quero fazer parte disso. É isso que eu quero fazer. Como é que faz para entrar aqui, né? Exato. Foi exatamente isso. Falei, cara, eu quero fazer parte disso. E eu fui para entrevista com o Márcio Poi, que era o dono da agência. Sentei com ele, ele conversou comigo ali e tal, bateu um papo. Falei, cara, tu não tem experiência nenhuma em vendas. Nenhuma. Tu nunca vendeu. Tu trabalhou muito cedo, atendimento ao público e tal, mas tu nunca vendeu. Aqui tu viu como é que é ali o negócio. Eu falei, não, mas eu aprendo rápido, eu quero e tal, não sei o quê. E aí, eu vou te fazer uma proposta, e aí tu me diz se tu realmente quer ou não. Eu não vou te pagar nenhum salário. Eu te pago comissão em cima do que tu vender. Eu vou te dar uma lista lá, e o que tu vender, eu te pago uma comissão. Eu te dou uma comissão um pouco mais alta que a dos outros, para ver se tu realmente quer. E aí, Giga, entrei ali, agarrei assim, com unhas e dentes, e na primeira ligação que eu fiz, o cliente atendeu, e eu, então aqui é o Michael da e-marketing e... Desliguei. Travei. Sensacional. Falei, caramba, é muito difícil isso, cara, é muito difícil. E eu, meu colega me ajudava, o Rodrigo Carlos, falou, cara, relaxa, respira, eu vou ligar e tu vê, tá?
Ele ligou, eu via, eu já estava uns 3 dias assim. Eu falei, cara, não é possível, é uma ligação só, vou bater um papo e tal. E peguei a segunda ligação e aí comecei. Diga assim, em 2 meses, era uma equipe de 12 pessoas. Em 3 meses, eu estava entre os 3 primeiros. Em 6 meses, eu era o melhor vendedor, porque eu caí para dentro de uma maneira que tu não imagina. Assim, caí para dentro mesmo, aprendendo, ligando, pegava umas listas que ninguém queria, e eu ligava. O cliente comprar 100 disparos, eu vendia 100 disparos. Todo mundo só queria vender 100 mil disparos, 50 mil disparos. E eu comecei a pegar os caras, todo mundo queria comprar, eu vendia. 100 disparos, 50 disparos, 150 disparos. E eu comecei. E aí, quando eu via, eu tinha um volume muito grande e as oportunidades grandes acabavam chegando. Assim. E ali eu vi, e foi uma descoberta muito importante. Mais do que o produto, etc., foi uma descoberta muito importante. Eu descobri a minha profissão. E hoje, apesar de ser CEO de uma startup, ser sócio, investidor de outros projetos, eu sou vendedor. Quando eu vou me hospedar em algum lugar, tem que colocar profissão lá, vendedor. Vendedor. É isso. Eu sou vendedor. Ali eu descobri. Aí eu falei, cara, eu nasci para fazer isso. Você é o cara que pega boas ideias, bons produtos. Exato. E deixa comigo. Exatamente isso. Eu disse, cara, eu sou vendedor. E aí, infelizmente, a agência quebrou. Aconteceram alguns problemas lá de gestão. A agência quebrou. Eu me vi no mercado, só que diferente. Aí eu tinha uma profissão. Eu não era mais um cara procurando um lugar para me encaixar. Eu tinha uma profissão, ficava muito mais fácil eu buscar um emprego. E aí eu tive a felicidade de, logo que eu saí da e-marketing, eu fui contratado pela Apple. Boa. E aí eu comecei num projeto Apple. Estava começando muito embrionário no Brasil, a história de MacBook. A Apple queria quebrar o conceito de que Apple era difícil, era incompatível, era caro, etc. E eu ajudei esse projeto a acontecer aqui no sul do Brasil. E aí comecei a minha jornada numa carreira corporativa. E aí eu vi que era trabalhar numa grande empresa, uma multinacional. E foi uma experiência muito, muito, muito legal. A Apple tem os valores muito, muito fortes e presentes no dia a dia. Então, tu via... E uma coisa que eu aprendi lá, e aí tu vai vendo, né? Tu só consegue... O Steve Jobs disse isso numa palestra em Stanford, só consegue ligar os pontos olhando para trás. Eu já disse que a gente vai ter um momento... eu já falei que ia botar, mas volta e meia alguém aparece com ele. Assim, eu devo estar indo para o 9, 8, 17, 17 com 3, 20. 21º podcast. Eu diria para você que mais de 15, com certeza, citaram a palestra do Steve Jobs e falam do mesmo ponto. Eu não sabia que eu tinha feito ia servir para isso. Mas é o Connecting Dots, né? Eu tenho certeza Connecting Dots. Conectando os pontos, né? Exatamente. Então, cara, e aí, olhando hoje, assim, quem olha a Idia hoje, a preocupação que a gente tem com o design, com os detalhes, isso vem da Apple. A Apple se preocupa muito com os detalhes. Você não vai ver uma peça gráfica. E o que é o Idia Bank? O que é a Idia Bank hoje? É a Idia ou Idia? A Idia. A Idia é uma deusa grega da saúde. Boa. Ela é filha de Esculápio, papai da medicina, então é a Idia. E a Idia é uma startup, é uma FinHealth. A gente é um híbrido entre FinTech e HealthTech. Isso. O nosso foco é saúde preventiva. Só que a gente entendeu desde muito cedo que a gente deveria unir saúde e finanças no único lugar, porque não tem como a gente falar de saúde preventiva sem falar de planejamento financeiro para que isso aconteça. Boa. Saúde, as pessoas enxergam a saúde hoje como custo e não como investimento. E quando a gente fala de investimento, é plantar antes para colher lá na frente. E aí essa é a nossa quebra de cultura, é mostrar às pessoas que é possível ser saudável, mas que é preciso se planejar financeiramente para que isso aconteça. Show de bola. Tá, e como é que surgiu a conexão Michael Idia Bank? Então, a gente, dentro dessa minha carreira corporativa, então saindo de Apple, eu saí da Apple, passei pela Dell, e saindo da Dell eu fui empreender. Então, a Idia não é meu primeiro negócio, meu nono negócio. Então, agora, aí a pergunta que não cabe fazer. Dado que é o nono negócio, os outros 8 estão bem ou quebrou? 7 quebraram. Ótimo. Alô, atenção. Alô, você que acha que o seu primeiro negócio vai dar certo. Michael, nono, o 8º deu, 7 quebraram, 1 deu certo, ele está no segundo. Exato. Então, o pessoal acha que às vezes tudo tem que dar certo a primeira vez, né?
Não, é muito difícil, porque assim, a nossa educação não forma empreendedor, não forma empresário, não forma nem cidadão, vou te Não, dizer. e não forma duas coisas que você está falando que são muito importantes, né? Uma, não forma empreendedores e empresários e não forma as pessoas para terem educação financeira. Então, Exato. a Idea Bank vem de uma coisa que as pessoas precisam e não sabem que precisam, nos dois lados. E Exatamente. você faz um negócio, empreende para que as pessoas possam fazer isso. Cara, Exatamente. eu vendo muito planejamento, muita consultoria, porque esse povo não consegue Porque entender. a nossa cultura não tem isso. Não tem Exatamente. isso, não tem isso na nossa cultura. E aí, entre um negócio e outro, uma empresa e outra, construindo história, eu estava empreendendo e recebi um convite da General Electric, que é Thomas Edison, empresa que inventou a energia elétrica, a lâmpada, etc. E tal, mais de 140 anos de história. Recebi um convite, eu sou de Porto Alegre, recebi um convite para morar em São Paulo, em Ribeirão Preto, mais especificamente, e tocar uma operação lá de serviços na parte de diagnóstico por imagem. A GE Healthcare, que é uma empresa é uma divisão dentro da GE que é sobre saúde. É fez ressonância, tomografia, etc. e tal. E eu pensando, cara, eu tinha 26 para 27 anos na época, e pensando, eu já tinha decidido que eu não queria voltar para o mercado corporativo, não queria voltar para a multinacional, mas eu vi, cara, eu sou muito novo, tenho muita coisa para aprender, cada empresa te ensina, te dá um ensinamento muito, muito, muito legal, e, pô, a gente está falando da GE, uma empresa que já figurou entre a melhor empresa para se trabalhar, a marca mais valiosa, a melhor empresa para se trabalhar, Thomas Edison, tinha uma história muito legal, aceitei o desafio, fui para a GE, assumi a segunda maior carteira do Brasil, atendia grandes hospitais na região de São Paulo, no interior e Mato Grosso do Sul, e tive a felicidade de cruzar com uma pessoa que é um dos principais clientes da GE no Brasil e América Latina, que é o Dr. Alexandre Parma. Ele era meu cliente, e aí ele era um dos key accounts ali da minha carteira, e a gente acabou ficando muito próximo, a gente acabou ficando muito amigo. Eu fui vender uma ressonância para ele, e acabou que a gente falava 10 minutos de ressonância, e a gente falava 1 hora de outros assuntos e futuro, etc. E teve um dia que ele tinha acabado de voltar do Vale do Silício, ele foi para lá, para uma missão, para visitar lá o Vale, e levou o filho dele. Já foi, Michael? Ainda não então, foi. Cara, eu ia no ano passado, Giba. Então, vamos fazer o seguinte, parênteses aqui depois, vamos fazer o seguinte, cara, tem uns 3 ou 4 pessoas que já me falaram que querem ir por causa da pandemia, não foram. Fazer um convite formal. Vamos organizar um time, vamos uns 5. Se me chamar, tô dentro, porque eu tô doido para ir. Pô, eu tenho uns contatos lá com a galera, eu tenho que ir para essa parada. Eu tava com a passagem comprada, hotel reservado, tudo certo. E eu ia fazer, era meu aniversário, dia 26 de março, eu ia fazer 30 anos lá. Pô, maneiro. Tava tudo certo. E, cara, dia 14 de março fechou tudo. E aí caiu. Eu vou. Se tudo der certo, em 2022, eu faço essa viagem aí. Vamos junto. Vamos organizar a galera. Tem uma galera mais que quer ir. O Ricardo Chinechique, que é parceiro, quer ir também. Tem uma galera que está... Pô, vamos juntar um grupo aí, porque, de repente, no grupo até a gente consegue umas paradas diferentes. Vamos organizar para fazer essa parada aí. Vamos sim, cara. Fechou. Sou louco para conhecer lá. Ele tinha acabado de voltar e ele tinha levado o filho dele, que tinha 13 anos na época, para já viver aquilo, experienciar aquilo e tudo mais. E aí eu conversei com ele e falei, o que você foi fazer lá? O que tinha lá de especial? Por que levou teu filho? Ele começou a me contar algumas coisas. Falou, cara, eu fui lá para maturar uma ideia, eu queria viver um pouco daquela experiência. Meu sócio é médico há mais de 20 anos, passou pelo Albert Einstein, hoje administra a Santa Casa de Votuporanga na parte de imagem. Então tem uma história muito legal. E ele queria se reinventar. E ele voltou de lá dizendo, cara, eu sou médico radiologista e minha profissão não tem 10 anos de existência. Ela vai acabar. Porque o que eu vi de construção de inteligência artificial lá para diagnóstico por imagem de exames, um robô que lê 1 milhão de laudos, ele vai ler muito melhor do que eu, que li talvez 100, 150 mil ao longo da minha vida como radiologista. Então, eu fui para lá para me reinventar. E aí me contou um pouquinho de que a gente tinha que criar alguma coisa para ajudar as pessoas a juntarem dinheiro
para os custos que elas não estão prevendo com o plano de saúde. Foi esse o mote que ele deu. Assim. E eu fiquei pensando naquilo, e eu, conhecendo a área da saúde a fundo, porque eu estava todos os dias com médicos, com clínicas, com hospitais, minha vida era todo dia estar dentro de um hospital, de uma clínica. Então, conheci muito médico, conheci muito dos bastidores do mercado de saúde, do potencial que tem, do quanto de oportunidade tem, e eu acho que talvez no Brasil seja o mercado que mais tem oportunidade para ser empreendido. Tem muita oportunidade na área da saúde. É verdade. A saúde tem pra caramba mesmo. Isso global. A gente falar dos Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo, tem muita oportunidade nos Estados Unidos para a saúde. Saúde ainda é uma fronteira que as pessoas acham que... Eu estava falando outro dia com uma pessoa que era do segmento da saúde, ele falando, cara, saúde é uma fronteira que não tem limite, cara, porque toda hora surge um pepino novo, uma doença nova, um coronavírus da vida, né? Então, é um negócio que, infelizmente... E tem problemas antigos que ainda não tem solução, que a gente agora está ficando mais inteligente para resolver e tem mais recursos para resolver. Então, cara, saúde é uma fronteira que não vai acabar. Dizem que o homem que vai viver... O homem é uma mulher, né? O homem no sentido geral da palavra. O ser humano, para dizer assim, né? O ser humano que vai viver mais de 130 anos já vive entre nós. Já, com certeza. 130 anos de maneira tranquila, natural, saudável e tal. Então, não é 130 anos caquético, né? 130 anos de maneira natural. Então, eu falei, caramba, bicho, eu acho que eu não vou ser esse cara, porque 130 anos... Eu sou botafoguense, eu não chego a 130. Eu não tenho a menor condição, eu sou botafoguense. Mas, eu não sei se o Botafogo chega em 130. Ah, não. Se demora... Exato. Pode ser, é isso aí, estou contigo. A coisa tá feia, exatamente. Entendeu? Meu bonequinho do Botafogo continua aqui para você que está no áudio, não está vendo, mas eu estou apontando para o meu bonequinho do Botafogo que fica aqui, para você que está no YouTube, aproveitando. Eu não sei em que plataforma você está, se você está no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no YouTube. Mas aonde você estiver, clica no sininho, aperta no botão, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, o seu like aqui para a gente poder bombar isso para mais gente. Compartilha para mais pessoas. Compartilha isso aqui para mais pessoas. Michael, cara, desafios que você enfrentou para montar a Idea Bank, cara. Quais foram os grandes acertos que você teve, né, os grandes sucessos? Mas eu gosto também de saber aquilo que... Sabe aquilo que ninguém gosta de contar? Derrota. Cadê a derrota? Porque é na derrota que a gente aprende. Então, conta para mim aí os grandes sucessos e os grandes pedras que você teve que tirar do caminho aí para montar e sair do zero da Idea Bank. A primeira, Giga, quando o Parma me contou a ideia embrionária, comecei a fritar a cabeça, comecei a olhar para o mercado e pensar o quanto de oportunidade tinha. E eu pensando na minha idade, eu falei, cara, eu sou muito novo, posso arriscar, posso me jogar de cabeça. E essa é uma característica minha, eu sou muito intenso. Então, se eu não consigo fazer algo pela metade, eu não consigo ser morno. Então, assim, quando eu me dedico mesmo. Assim. Então, eu caio para dentro da coisa. Executor, comunicador no talo. Total. E eu digo, eu sou um construtor também. Eu sou um cara que eu adoro construir coisas. Tem pessoas que têm dificuldade, e eu vi isso ao longo da jornada da Idea. Tem pessoas que muita gente fala assim, eu quero fazer do meu jeito. Eu gostaria muito que fosse assim. Quando tu larga uma folha em branco para a pessoa, ela se assusta. É muito difícil construir algo do zero. É muito difícil começar a rascunhar para depois tu ter algo pronto. E aí, quando o Parma me falou isso, eu comecei a pensar. 10 dias depois, eu pedi demissão. E de um cargo assim que eu, como vendedor, era o ápice do cargo como vendedor, eu era executivo. Aquela coisa de prêmios em dólar, carro da empresa, comissão boa, salário bom e tal. Salário alto, comissão boa pra caramba. Então, assim, era um executivo de alto calibre, assim, como vendedor, né, dentro dessa história. E eu pensei, cara, é o momento, não pela ideia, né, não pela ideia, porque era só uma ideia, mas duas coisas me levaram a pedir demissão em 10 dias. A primeira, eu conhecia muito bem o mercado. Eu via as oportunidades que tinham e eu olhava para soluções, não tinha soluções para aquilo ali. E a segunda, que aí já é um aprendizado que eu posso trazer da minha jornada como empreendedor, o meu sócio. E isso é fundamental.
é saber com quem tu vai te associar, quem é que vai estar contigo nessa jornada. Né? Mais importante do que a guerra é saber quem está lá na trincheira. Então, saber, será que esse cara vai matar ou morrer por mim? Na hora que tiver que sair correndo aqui para enfrentar o terreno inimigo, o cara corre comigo, me dá retaguarda ou eu vou tomar fogo amigo? Exato. Exatamente. Então, é isso. Assim. Então, o Parma ser meu sócio foi uma coisa que me deixou muito seguro de tomar essa decisão. E aí, porque eu já tinha tido outros problemas com sócios. Eu tive um sócio que, não gosto de usar a palavra robô, mas omitiu algumas informações sobre o caixa da empresa, e aí a gente acabou quebrando sem nenhum aviso prévio, assim. E aí eu contraí dívidas altíssimas, demorei para pagar, toda aquela coisa, nome sujo, e começa de novo, procura emprego, começa de baixo. Então, tive essa situação. Tive uma situação que eu tinha 6 sócios numa empresa, e aí não sobrava nada para ninguém nunca, foi todo dinheiro. E tu vai aprendendo uma série de coisas, mas esse acho que foi um grande aprendizado, assim, que é saber, cara, quem vai ser meu sócio? Quem vai estar comigo nessa? E ter o Parma como sócio, acho que é um sonho de muita gente que conhece ele. E quem não conhece, recomendo que conheça, porque é um ser humano fantástico, é uma pessoa muito, muito acima da média para qualquer tipo de conversa, Giba. É um ser evoluído. É aquele cara que vale a pena sentar e abrir um chimarrão para ficar tomando um chimarrão. Vale a pena derrubar umas 3 garrafas de vinho e ouvir o que ele tem para dizer. Assim. Eu prefiro vinho do que chimarrão, mas... Então, eu também. Já gostei mais. Eu também. E aí começamos a jornada na ID. Assim. Eu pedi demissão em outubro de 2018 e como minha carteira era muito complexa de trabalhar na GE, eu só pude sair da GE. Eu podia ser quando eu quisesse, mas o acordo que eu fiz com a diretoria foi que eu só saísse quando a carteira estivesse pronta para fazer a transição. Então eu pedi demissão em outubro e eu saí em fevereiro do outro ano. Quase 5 meses de transição. Quase 5 meses de transição, assim, porque, e assim, foi muito legal a minha saída, as portas abertas, e o vice-presidente da época de serviços da GE na América Latina, hoje é nosso sócio e conselheiro da IDIA. Então, a importância assim, claro. Exato, de deixar as portas abertas, assim, não teve nenhuma relação, ele entrou muito depois que a coisa já estava andando, mas muito por a relação que a gente criou, assim, de, cara, eu estou saindo por uma motivação minha, por um sonho meu, mas eu quero deixar as portas abertas, quero deixar o sonho vivo aqui, então foi muito tranquilo essa saída. E aí começamos a jornada na Índia, e aí já veio o primeiro erro, já vou contar a primeira derrota que a gente teve na Índia. Então, saímos com recurso meu e do Parma. Era o recurso que a gente tinha para botar na Índia. A gente não tinha nenhum investidor anjo, a gente não foi captar antes de qualquer coisa, até porque é um grande erro das startups. Né? Já começar diluindo o cap table, já começar queimando 20%, 30% porque quer pegar 300 mil de investidor que não quer botar capital próprio. Maior erro. Então a gente desde o início, não, cara, não vamos queimar o cap table, vamos até onde dá o nosso recurso. Eu vendi carro, apartamento, o Parma botou muito do que ele tinha guardado, eu também. Então, fomos nessa jornada assim. E aí, a gente contratou, a gente já sabia que seria um aplicativo e tudo mais, a gente contratou uma empresa terceirizada para montar o nosso aplicativo. Primeiro erro, fatal. Não se contrata time de tecnologia externo para montar o que é o core do teu produto. Opa, essa é boa, hein? Não se contrata. Se aquilo é o teu core business, né, você vai fazer terceirizado o core business, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas a gente não entendia nada de aplicativo, não entendia nada de linguagem, eu não entendia absolutamente nada de tecnologia. Eu sabia de tecnologia, de vender tecnologia, mas não da programação, da linha de código, etc. Contratamos uma empresa. A expectativa era que em 8 meses a gente tivesse o aplicativo. Passaram-se quase 12 meses. E a gente tinha 30% do que tinha combinado. E o dinheiro tinha ido. E aí a gente ou pagava mais, porque é um taxímetro, né? Então, cara, já venceu as horas. Tem que botar mais horas de desenvolvimento, mais horas de UX, mais horas daquilo e tal. Ou a gente assumia aquilo para dentro e então levar para um outro lugar. Posso pegar um gancho do que você falou, Michael? Outro erro que as pessoas cometem, porque eu acho bem importante, e você não falou, mas eu vou falar, que talvez é um outro erro
que muita gente comete, tanto por um lado quem é comprador de um serviço, quanto quem está vendendo um serviço. Um dos princípios que eu digo que é um princípio dos gigantes, né? Quem quer virar gigante, tanto ao comprar ou vender, cara, não compre por hora, nem venda por hora. Tem um monte de gente que vende as coisas por hora. Cara, eu não compro nada por hora, não vendo nada por hora. Qual é o resultado que eu vou ter com isso? Eu estou comprando um resultado. Então, assim, se você lá atrás, né, pegando o gancho, tivesse vendido, cara, você vai montar o aplicativo, vai custar tanto, talvez o aplicativo tivesse saído no tempo que precisava. Porque ele está consumindo o tempo dele porque ele podia estar fazendo outra coisa. O dinheiro dele não vai aumentar. Então, exatamente. A minha consultoria aqui não é por tempo. Cara, eu vou te entregar esse trabalho, vai ficar pronto e a gente vai fazer isso assim. Se eu tiver que encontrar contigo 20 vezes, 40 vezes, cara, cabe da minha capacidade de te ajudar a fazer isso. Fantástico. Eu não vendo tempo, eu não vendo hora. E consultoria, todo mundo vende hora. Então, esse negócio de dizer ficar, talvez, o segundo erro não percebido, né, por você aí, já estou te dizendo, cara, talvez se você tivesse não comprado por tempo, por hora, para rodar um taxímetro, tivesse comprado o resultado, eu quero um aplicativo assim, vou pagar pelo aplicativo tanto, talvez tivesse saído, mas o cara do outro lado está dizendo, não, estou pagando por hora, gastou tanta hora, precisa de mais hora, não compro nada por hora. Não compre e não vendo por hora, que é um desafio, para quem está vendendo também, você acha que é confortável? Para mim, aqui também do outro lado, vender sem ter hora, ou seja, eu entrego um resultado. Se não chegar no resultado, eu vou ter que ralar 3 vezes mais. E não vou ganhar. Trabalho triplo. E eu não vou trabalhar mais por isso, mas para isso, amigo, eu bato no peito. Porque eu vou fazer essa porra entregar. E aí as pessoas falam, cara, por que eu, nesse processo, eu acabo vendendo bastante, né, consultoria? Porque o nego fala, caramba, peraí, quer dizer que se tiver que ter 20 encontros e tal, você vai ficar comigo? Vou. Opa, peraí. Eu quase que dei uma garantia para o cara dizendo, o cara não está me vendendo realmente hora, ele está me vendendo o resultado do trabalho. Isso passa tanta confiança, cara, que o número de pessoas e clientes que eu tenho que renovam comigo é absurdo. Mas segue aí, porque o gancho era importante, porque eu acho que... É muito importante, Giga. É muito importante, porque é exatamente isso, sim. E aí, qual é o problema? É uma startup. Então, a gente não tinha pronto o que era exatamente. Muita coisa muda. Então, muita coisa vai mudando ao longo do tempo. A ideia vai sendo construída ao longo do tempo, né? E aí exato. Tentativa e erro o tempo todo. Né? Fail fast, aquela coisa, cara... Fail fast, fail cheap. Terceiro, estamos no 4º episódio da série de podcasts falando sobre startup. É a 4ª vez que todo mundo que vem aqui fala isso. Fail fast, fail cheap. Eu não sei se você tem uma startup ou está querendo montar uma, mas aprenda. 4 podcasts falando sobre startup e o 4º que veio fala fail fast, fail cheap. Se você não entendeu ainda, eu não sei mais o que você precisa fazer para entender. Exatamente. E aí, Giga, nesse meio tempo, eu tinha tido uma agência de propaganda, publicidade, vídeos, em 2013, e me chama um dos ex-funcionários dessa agência, falando assim, cara, vi que tu tá com o aplicativo aí e tal, me fala mais sobre ele. Eu comecei a falar sobre o aplicativo e tal, e ele é um dos principais desenvolvedores aqui no Rio Grande do Sul na linguagem, que é uma das mais modernas, né? E aí, quando ele falou qual é a linguagem, eu nem sabia a linguagem do aplicativo, eu não estava ligado nisso. E eu fui perguntar qual é a linguagem. Quando eu devolvi para ele, ele falou, cara, precisamos conversar. E aí eu vi, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso. Você deve ter feito em linguagem de máquina, COBOL. Cara, foi em Ionic. E aí, cara, quando eu falei para ele, ele falou, cara, a gente precisa conversar. E ele me explicou, né, por que era uma decisão ruim desenvolvendo aquela linguagem e tudo mais. E ele falou, cara, se quiser eu te dou uma ajuda aí e tal, faço um projeto para ti. Eu falei, não, cara, putz, eu não dá para fazer projeto, não dá, preciso de alguém no time mesmo. Ele, não, ele estava muito bem empregado e tal. Não, beleza. Uma semana depois, Giga, foi quando eu iniciei a ruptura com essa empresa terceira, ele me chamou, acabei de ser demitido, vamos tomar um café? Eu falei, cara, chega aí. Ele foi a gente tinha uma salinha ali, ele chegou na salinha, uma salinha com 4 cadeiras, assim, sentando na minha frente, e aí? Eu falei, cara, deixa eu te contar a minha ideia. Eu contei a ideia para ele e tal.
aquela coisa. Ele foi me vender uma consultoria para fazer o aplicativo. Virou meu CTO. Está comigo há mais de um ano. É um dos sócios também do nosso partnership ali do negócio. Comprou o sonho, vestiu a camisa, está comprando o futuro, apostando lá em tudo. E aí veio uma frase que foi a mais chocante nessa jornada toda, que a gente tinha quase um ano de desenvolvimento. A gente tinha muita grana investida nesse ano de desenvolvimento. Quando ele pegou, ele olhou, ele falou assim, cara, eu tenho uma boa e uma má notícia para ti. Aí eu falei, tá, me dá a boa primeiro. A boa é que eu consigo fazer o aplicativo que tu quer. Ah, legal. E a ruim? A ruim é que eu vou ter que começar do zero. Eu não vou poder aproveitar uma linha de código. Eu vou ter que botar tudo fora e começar do zero. E aí, Giga, pensa no empreendedor que já botou 3 dígitos naquele investimento de um ano. Tem que pensar assim, cara... Mais de 100 mil colocados nessa parada. Rasgando. Caramba, deve dar uma dor. Recurso próprio, Giga. Não era dinheiro do investidor. Assim, o que você fez? Eu peguei um carro zero, dei perda total, carro zero caro, dei perda total e não tenho seguro. Foi isso que eu fiz. É isso aí, exatamente isso. E aí tu tem que tomar uma decisão, cara. Sigo tentando ajeitar esse Frankenstein aqui, ou realmente eu boto tudo fora e começo do zero? E aí o que eu falo, cara? Essas decisões é que faz diferença no negócio. É uma tomada de decisão. Não é a tecnologia, a revolução, etc. É uma decisão que tu toma. É uma decisão que muda todo o jogo. É uma decisão, no futebol, né? É uma decisão do técnico que tira aquele jogador e bota o outro e muda um pouco o esquema tático, que às vezes ganha o jogo. E aí a gente conversamos e, cara, então vamos começar do zero. Vamos assumir esse erro, vamos aprender com ele e vamos começar esse jogo do zero. E aí começamos do zero. O desenvolvimento do aplicativo, montamos uma equipe interna de desenvolvimento e aí já começou a ser construído. E aí veio a pandemia, 2 meses depois disso, veio a pandemia, e a gente, meu Deus do céu, pandemia. E aí o nosso negócio, Giga, é sobre saúde e finanças em um único lugar. E os únicos assuntos que se falaram durante um ano no Brasil foi sobre saúde e finanças. Saúde e finanças. Eu montei o meu negócio do nada, do zero, comecei o meu negócio. A pandemia já tinha começado. Eu não sabia que eu ia montar a minha empresa True Giants de consultoria e mentoria para pequenos e médios empreendedores, startups, pequenos negócios, quando começou a pandemia. Eu resolvi montar no meio da pandemia, né? No início da pandemia. E talvez eu não teria tido tanto sucesso como eu acabei tendo nesse primeiro ano se não fosse a pandemia. É ruim falar disso dessa maneira, né? Mas é o que você falou. Saúde e finanças. Quem trabalhou no segmento de saúde financeira durante a pandemia surfou uma onda interessante aí, né? Exatamente. Então, assim, eu não gosto de dizer que a pandemia foi boa para nós, mas eu acho que a gente conseguiu aproveitar uma oportunidade que a pandemia trouxe. Pandemia nunca é boa, né? São mais de meio milhão de vidas perdidas só no Brasil. Exato. Então, exatamente. Nunca é boa, mas... Exato. Eu não digo assim, não foi boa, foi horrível, assim. Perdi um parente próximo para a pandemia, quase perdi meu segundo pai para esse vírus, mas para o meu negócio a gente estava no timing certo. E aí, voltando ao que eu falei lá atrás, de quando a gente criou o Spotify em 2003, eu estava no timing errado. Dessa vez eu estava no timing certo. Sim. Porque eu tenho tecnologia disponível, eu tenho mão de obra disponível e eu tenho o assunto do momento, que é saúde. Qual é o principal desafio, cara? Qual é o principal desafio que você encara como CEO e founder de uma startup? Qual que você acha que é o seu principal desafio hoje, cara, no dia bem? São 2 desafios grandes, assim, que a gente se propõe a mudar uma cultura, que é fazer as pessoas terem planejamento, já é um desafio. Planejamento financeiro é outro desafio. Planejamento financeiro para cuidar da saúde é um desafio muito maior ainda. Terceira derivada, né? Exato. Então, assim, é uma quebra de cultura muito, muito, muito forte. Então, o maior desafio que eu tenho como IDEA é de comunicação, porque eu preciso mudar a cultura. Não é tecnologia, não é falta de mão de obra, não é isso. Não é produto, né, para entregar, produto financeiro envolvendo saúde tem e tal. Exato, exatamente. Criar uma conscientização de que isso é importante para as pessoas. Exatamente. É mostrar à pessoa que é mais importante ela investir na saúde dela do que no telefone novo.
que o benefício que ela tem de viver mais e melhor é muito melhor do que a foto mais bem editada no Instagram. Então, assim, são esses desafios. Mas como startup, o maior desafio que a gente tem é de conseguir conciliar tempo de caixa com entrada de recursos. É muito difícil. É muito difícil. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Porque... Fluxo de caixa, e eu digo isso, vou repetir uma coisa que eu falo sempre, vou repetir mais uma vez, porque eu acho que é bom fixar, é o que você está falando, né? Comunicação. Eu repito, às vezes, algumas coisas que parece que eu estou parecendo um VHH, né? Eu repito, parecendo, cara, ele deve ter quebrou o disco ali, né? Então, o que eu falo é o seguinte: se você é empreendedor, se você tem o seu próprio negócio, se você está montando uma startup e você não entende nada da parte financeira, só tem uma coisa que você precisa aprender e não pode terceirizar. É aprender a lidar com o fluxo de caixa da sua empresa. Fluxo de caixa não é negociável. De novo, as empresas não quebram porque dão prejuízo. Elas quebram porque não conseguem financiar a sua operação. Então, o fluxo de caixa é o mais importante. Como é que financia? Exatamente. Dinheiro de sócio, dinheiro do founder, captação de recursos via bancos com terceiros, sei lá por onde mais você vai poder buscar fonte de financiamento para fazer o seu business crescer. Mas numa startup isso é mais do que fundamental, né? Porque assim, numa empresa tradicional, você cresce via faturamento. Numa startup não, porque a gente sempre pensa em escala. Quando a gente fala de escala, a gente fala de margem apertada, às vezes de prejuízo em 5. Olha, o Nubank tem 8 anos, dá prejuízo. O Netflix até outro dia dava. Exato. A Amazon, durante muito tempo, deu prejuízo até virar uma empresa de quase 2 trilhões. E as pessoas não entendem que, quando a gente está falando de investimento em startup, a gente está falando de uma expectativa futura de geração de caixa. Mas o fluxo de caixa atual é muito complexo de gerenciar. Por quê? Ou tu corre para o mercado, pega dinheiro para manter a tua operação e dilui o teu cap table, ou tu faz a coisa mais conservadora. Se a coisa mais conservadora não te dá velocidade. É muito difícil equilibrar, Giga. Então, assim, eu posso buscar 10 milhões no mercado? Posso. A que preço? A 50% do meu cap table, cara, numa próxima rodada eu estou morto. Ninguém mais investe. Mas aí eu preciso financiar a operação, deixar ela rodando aqui. Como é que eu faço? Então, às vezes, é muito difícil esse equilíbrio, porque não vem dinheiro de receita. Se tu está dando lucro, é ruim. E aí tu entender isso de gestão, como assim dar lucro é ruim? Quando você tem uma startup, quando você fala o seguinte, quanto a startup tinha que dar de resultado? Se eu sou um acionista da startup, eu falo assim, está sobrando dinheiro, queima. Você vai queimar como? Exato. Se não está queimando, não é uma startup, ela não está no scale-up dela, já devia estar em outra fase. Então tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, startup dando lucro está errado. No início, como é que no início, né? E aí tu vem de uma cultura toda de negócios onde, cara, a última linha é o mais importante. É a última linha que eu quero ver ali. Quanto é que está sobrando isso aqui? E aí tu tem que, de repente, fazer o caminho inverso, pensar, cara, se eu estou dando lucro, eu estou crescendo devagar. E aí está errado. E tem uma coisa que aconteceu, está acontecendo no mercado agora, que já acontece no mundo todo e não acontecia no Brasil, é que vai mudar, né? Tem um projeto de lei para mudar a tributação sobre dividendos no Brasil. Dividendo vai passar a ser tributado, que não era. Rapaz, a quantidade de dinheiro que vai sobrar para investir em outros negócios que as pessoas vão entender. Caramba, agora, se eu tirar esse dinheiro, eu vou me morder um pedaço. Se eu pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, pode ser que eu ganhe mais equity, mais capital, mais coisa. Eu vou ter que transformar esse dinheiro que é para o bolso em ativos. Cara, o potencial... As pessoas não estão entendendo, que está todo mundo reclamando. Eu falei, cara, eu posso estar sozinho nessa. Mas eu vou sustentar essa bandeira que, cara, se é uma mudança que veio para o bem, para aumentar o volume de capital investido, isso vai gerar aumento de emprego, porque tem mais dinheiro para investir. Em vez de o dinheiro ficar no colchão, as pessoas, para não pagar imposto, vão ter que investir. Isso significa que vai aumentar emprego, aumentar investimento, aumentar renda. No médio e longo prazo, acontece em todo lugar, só não acontecer no Brasil. Então, isso tem um efeito positivo. Para a audiência entender de maneira simples, assim, como é que funciona no Brasil? O Brasil, por não tributar o dividendo, né, o lucro e o que vai ser compartilhado no final, o Brasil é simples, empresa pobre, empresário rico. Quando a gente tributar o dividendo, vai ser o contrário, empresa forte, rica,
e o empresário lutando no dia a dia para ganhar o seu resultado, que vai ser muito menor. Só que aí tu cria, quando a gente fala de empresa rica, é mais emprego, mais estabilidade, mais investimento, mais crescimento, mais longevidade. As pessoas é uma analogia que eu vou fazer sobre isso, que as pessoas não vão acreditar, mas é assim, né? Você fala assim, aquele cara tem avião, tem jatinho, né? Ele tem tudo. Eu falei, deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que aquilo ali não está na empresa, né? Da pessoa física dele? Ele criou uma pessoa jurídica que tem os aviões, que quando ele precisa, ele voa, mas aquilo é um business, é um negócio, ele aluga e vende aquilo para terceiros. Então, aquele negócio é dele porque ele é dono do equity, do capital, mas ele não paga a gasolina do avião. Alguém está pagando aquela gasolina do avião para ele. Ele não foi numa concessionária e escolheu, cara, eu quero esse avião aqui, eu quero esse avião. Aquilo virou um business. Prédio, a mesma coisa. Eu não tenho mais um prédio que eu construí, o prédio é meu. Né? Eu sou dono da construtora, alugo aquilo. Vai mudar o ecossistema, né? As pessoas vão começar a entender que a gente deveria ir para um nível mais normal, né? O que vai ajudar o mercado de startups, que tem muita gente que vai dizer, peraí, então deixa eu pegar a minha empresa, sou dono da minha empresa, em vez de tirar isso como dividendo, deixa eu investir isso aqui em outro negócio. E aí as empresas vão começar a ter equity, né? Vão começar a ter mais dinheiro. Vão ter mais spin-offs, né? Dentro da empresa vai surgindo outras empresas, exatamente. Mais startup, etc. Você vê o caso esqueci o nome, rapaz, que saiu saiu o iFood lá de dentro. Movile. Movile. Que eles chamam de Movile. Tem um zilhão de startups que saíram lá de dentro, que são spin-off de uma operação atrás da outra. Exatamente. Ali é uma fábrica de unicórnio, né? Então, é impressionante, é muito legal o que sai dali. Né? É bem isso. Então, assim, Giga, falando do mercado de startup, qual é a diferença de uma startup para uma empresa tradicional? Todo mundo fala, o modelo de gestão, tem que ser escalável, etc. e tal. Eu acho que é um pouquinho além. Assim, eu acho que para ser uma startup diferente de uma empresa tradicional, primeira coisa no conceito quando a gente constrói uma empresa tradicional, você coloca no centro o lucro, o interesse do sócio, o interesse político, coloca tudo isso no centro e olha para aquilo ali. Como é que eu faço para dar mais lucro? Quando você cria uma startup, um modelo disruptivo, você coloca o cliente no centro. E você faz uma pergunta para ele. O que é justo para esse cliente? O Nubank fez isso. O Nubank colocou o cliente no centro e perguntou: é justo pagar a tarifa de conta? Não, então tira. É justo o cliente ficar na fila 2 horas para pagar um boleto? Não, então tira. É justo pagar anuidade de cartão de crédito? Não, então tira. Parece complexo, mas não é. Você coloca o cliente no centro e vai perguntando: o que é justo para esse cara? Como é que eu removo os atritos que tem? O Nubank não tirou a agência física. Ele removeu os atritos na relação com o cliente. A porta giratória era um atrito. A fila era um atrito. A má vontade do atendente era um atrito. Ele removeu os atritos, não a agência. A agência, por acaso, era um conglomerado de atritos com o cliente. Isso é disrupção. Isso é pensar em startup. É pensar como é que eu faço para proporcionar uma experiência interessante para esse cara. Tem que ser um ambiente onde as pessoas não podem ter medo de errar. Porque, de novo, uma decisão muda o jogo. Só que você só vai tomar... Tem um meme, né, que diz, né, o cara chegou para o sábio e perguntou: sábio, como é que eu faço boas escolhas? Como é que eu aprendo a fazer boas escolhas? Fazendo mais escolhas. Fazendo mais escolhas. É isso. Então, sensacional. É isso. Então, de tanto fazer mais escolhas e errar, e experimentar, etc., aí tu vai fazer boas escolhas. Então, tem que ser um ambiente propício ao erro. Só que o erro rápido, o erro barato. Você não pode errar em R$1 milhão. Você tem que errar em 5 mil, em 10 mil. E aí, beleza, aprendi aqui. Se puder errar menos, melhor ainda. Se puder errar com R$100, melhor ainda. Mas erra rápido, corrige rápido. E mantém vivo isso. Mantém vivo no DNA isso. As pessoas tendo autonomia, um ambiente propício a errar e consertar rápido. Eu trabalhei em 2 ecossistemas, cara, de empresas startup. Eu diria que eram startups, na época, como você falou, não eram nomes. Eu trabalhei na ATL, que era a banda B de operadora celular no Rio Espírito Santo, que saiu depois comprando Telete, Americel, BCP, TES, e hoje é o que a gente chama de Claro, né? Cara, e era um ambiente, cara, completamente startup, né? Não, e aí, vamos tentar aqui, não deu certo, vamos para lá, não deu certo, vamos para cá. Foi o tipo direto. E o outro, cara, que foi uma baita escola para mim, um lugar onde
já tinha a minha experiência maior, já era o CFO da operação, né, o diretor financeiro, e era sócio também, que era o Esporte Interativo. E o Esporte Interativo, cara, a gente era mantra. Fail fast, fail cheap, bota a galera para rodar. Inclusive, a gente tinha um negócio que eu já falei, aliás, tem duas pessoas que foram meus sócios, eu fui sócio deles, na verdade, porque eles eram os maiores acionistas do Esporte Interativo, e tem 2 podcasts para trás aqui, 2 gigacasts para trás, um é o Sérgio Lopes, o outro o Léo. Hoje eles têm... O Sérgio está com uma outra startup chamada Live Mode, que cuida de direitos esportivos, e cuida de direitos esportivos para futebol e tal, negocia um monte de coisa, e o outro é vice-presidente de esporte do Facebook, que é o Leonardo Lenz. Leonardo Lenz César. E os dois, na época que a gente estava lá, a gente falava, cara, não é só fail fast, fail cheap, né? Era mais que isso. A gente procurava o erro. Cara, vamos errar. Mete a cara, vamos errar. Procura o erro. Cara, tá dando tudo muito certo. Se está dando muito certo é porque a gente não está no limite do que a gente podia ir, porque a gente não está errando. Então, cara, não está no limite. A gente buscava o limite, né? Buscava o limite o tempo todo. Quando a gente fala, o que é errar barato, errar rápido? O que é isso? Cara, é tu errar com o cliente, combinar com ele, cara, a minha solução está começando e tal, e tu errou com ele. Porque com o cliente, errei. Combina o jogo com o cara. Não deu para combinar, errei. Cara, tu monta uma cesta, manda um presente pro cara, faz o diabo para pedir desculpa. Quando tu erra com 1.000 clientes, não dá para fazer isso. Não dá, já era. Tu errou, cara, já era. Quando errou com 1 milhão de clientes, já era. Acabou tua marca. Errar rápido. Mas eu faço uma coisa aqui que é bem legal, né? Quando eu estava começando a minha nova jornada com com a empresa, com o True Giants, uma das coisas que eu fiz foi... Eu avisei, né? O que você está falando. Eu falei para os meus clientes, dizendo, cara, eu estou começando uma nova jornada e tal, eu tenho um modelo para atender, prestar consultoria e mentoria para as empresas. E eu falei, cara, mas eu sei que eu tenho capacidade e competência para fazer, mas eu não tinha atendido pequenas e médias empresas. Eu era um cara bom gestor de grandes empresas e tal. Corações. Mas eu tinha a outra relação. Mas eu tenho capacidade, eu tenho certeza que eu consigo fazer. Mas como eu estou começando, eu queria fazer o seguinte. Esse aqui, o valor é diferente. O valor é esse. É muito inferior do que eu acho que eu vou cobrar lá na frente. A única coisa que eu tenho é que ter um compromisso. Você vai pagar esse valor aqui. Se der certo, quando chegar lá na frente e você renovar comigo, eu te garanto que você vai continuar renovando pelo mesmo preço que você fechou. Então, hoje, para você ter uma ideia, tem cliente que está comigo quando começou lá na frente, que o que eu cobro hoje é literalmente 5 vezes o que eu cobrava quando ele fez lá atrás pela mesma consultoria. E a galera que está renovando comigo agora, que completou um ciclo de 1 ano para algumas empresas, o cara falou, não estou acreditando. Você vai renovar comigo pelo mesmo preço que você fez, mas eu sei que você está cobrando 5 vezes. Eu falei, mas eu estou cumprindo e honrando o que eu combinei. Você me comprou quando eu não sabia o que era direito para fazer. Então você vai continuar fazendo a mesma coisa lá de trás. Cara, o combinado não sai caro. O cara quase chorou, o casal, na verdade, quase chorou comigo. Ele falou, cara, não acredito. Por quê? Porque eles sentiram o resultado do benefício e, cara, eu me senti honrado de poder cumprir uma palavra de uma coisa que uma pessoa que comprou um projeto que não estava pronto ainda. Hoje o projeto está pronto, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas lá atrás não estava, é isso que a gente está falando, né? É isso aí. Fail fast, fail cheap, mas saiba os limites que você vai dar, né? Então, acho Exato. que é e aí tem um momento importante da startup, que é, no início, a gente assume uma série de erros, uma série de coisas. A gente assume uma gestão mais relax, as coisas não têm tantas regras, não pode ter muita regra, porque trava mesmo. Mas tem um momento que tu precisa olhar e pensar assim, tá, agora eu preciso fazer gestão. Agora eu preciso fazer gestão. Agora eu preciso fazer gestão de caixa, agora eu preciso fazer gestão operacional, agora eu preciso fazer gestão de pessoas. Então, chega um momento que tem um momento que é o oba-oba ali, a descoberta, a brincadeira, alguma coisa. Mas chega um momento que... Todo mundo acha que startup é descer de escorrega dentro do escritório. Puff e tal. Não é Totó, PlayStation no escritório. Para com essa porra, né? Isso é o mundo, então, conto de fadas das startups, né? Total. Então, chega um momento que a gente precisa olhar mais para a gestão. E aí, não é muito diferente de uma empresa tradicional daí. É isso aí. A forma como você toma decisões mais rápidas, isso tem que se manter na startup.
mas a tomar as decisões difíceis é igual qualquer empresa. Né? São essas, é aquela conversa difícil que tu está evitando que está atrapalhando o teu crescimento. É aquela decisão que tu está empurrando com a barriga que está atrapalhando o teu crescimento. E aí tem que vir o gestor um pouco mais frio, um pouco mais calculista para pensar na vida do teu negócio. Pensar assim, cara, hoje, se eu tomar uma decisão imprudente que eu podia tomar um ano atrás, eu não impacto só a minha vida e do meu sócio. Eu impacto a vida... Hoje a gente tem 42 pessoas na Índia. Só que essas 42 pessoas têm família, têm filho, têm esposa, têm marido. Então não são mais 42 pessoas, são 100, 120 pessoas que são impactadas por uma decisão imprudente que eu posso tomar. É o ecossistema então, todo. É o ecossistema todo. Então, de novo, isso tudo é colocar o cliente no centro. Porque quem está na Índia hoje é o cliente interno, não deixa de ser o cliente, não difere muito do cliente externo. Então, às vezes a gente tem que apertar um pouco mais a gestão, entender ter um pouco mais de maturidade, porque é importante. Não é engessar a empresa, mas é manter decisões rápidas, mas tomar decisões olhando para um viés mais estratégico, mais maduro. Michael, eu tenho 2 perguntas para a gente terminar aqui, cara. A hora voou, né, cara? A gente está olhando aqui, quando eu vi... Nem senti, velho. A hora voou. Então, cara, 2 perguntas para a gente terminar, cara, é a seguinte. A primeira cara, tem alguém que te inspirou? Fora, se é o Parma, já fala, é o Parma, beleza. Mas tem alguém, cara, que te inspirou? Uma pessoa que diz assim, cara, eu olho para a história, a biografia desse cara, fala, cara, esse cara me inspira, é um modelo bacana. Sei que você trabalhou na Apple, né? Então, o Steve Jobs, com certeza, você citou o Steve Jobs, deve ser um dos caras. Mas quem é o cara, se é que tem, ou as pessoas que te inspiraram, que te inspiram como empreendedor? É muito difícil eleger uma pessoa só, é muito difícil, porque eu me inspiro de várias maneiras. Assim. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, eu sou muito fã do Michael Jordan. O meu avô tem um papel muito importante na história como empreendedor. Meu avô foi um empreendedor fantástico, uruguaio, joalheiro, foi designer de joias, tem anéis deles que são referência e tudo mais. Então, é um cara que me inspirou muito e plantou várias vezes várias sementinhas na minha cabeça, assim, de que caminho eu deveria seguir. Né? Como é que é o nome do... qual é a origem do teu nome, Michael? O Parnov é polonês. Polonês. Era Parnovski. Parnovski cortou. Na Segunda Guerra de origem judia, né? Na Segunda Guerra migrou Dinamarca. Mas esse meu avô não é meu avô de sangue, ele é padrasto do meu pai. Boa. Mas eu tenho uma identificação tão grande com ele, que é o meu avô Miguel Ibarra, e é muito louco isso, né? Ele é padrasto do meu pai, e Miguel é Michael em italiano. Então tem uma relação assim. É uma relação que você chega num momento que você não sabe o que cara, a confluência dos astros, né? Vai. Exatamente. Então, assim, é o meu ídolo máximo, mas eu me inspiro em muita gente. Então, o Steve Jobs, sem dúvida, é uma inspiração muito grande, muito, muito, muito grande. A biografia dele eu li 2 vezes, que deve ter umas 400 páginas. Um tarugão. Ele é fantástico. Tem vários problemas como pessoa, mas pensando no conceito de inovação e tudo mais, crescimento da empresa, muito legal. Eu falei, Ayrton Senna, Michael Jordan, Jorge Paulo Lemann, esses caras todos, Vicente Falcone, todos esses caras assim, são fontes de muita, muita, muita inspiração. Boa. Porque a gente tem vários, não é muito diferente do esporte, não é muito diferente da música, não é muito diferente da empresa tradicional. Então, assim, eu tenho várias pessoas que me inspiram, assim, eu não tenho ídolos, sabe? Eu não tenho ídolo. É isso aí. Eu tenho pessoas que me inspiram, assim, algumas ações de algumas pessoas que me inspiram, né? Porque ninguém é perfeito, né? Eu se coloco no status de... Eu leio tanta biografia de esporte que eu já li Cruyff, Klopp, Guardiola, Alex Ferguson. Esses técnicos, todos esses caras têm alguma coisa. O Guardiola é um monstro, né, cara? O que ele já fez. O livro do Guardiola é incrível. Deixa eu recomendar. Os livros, né? Que são vários. Mas aquele que é o Guardiola mesmo. Confidencial, o Guardiola Confidencial. Deixa eu dar uma dica, então. Não sei se você já assistiu, mas tem uma série na Netflix, tem 2, que é o Arremesso Final, né, o The Last Dance, Michael Jordan, sensacional. E a outra é Playbook. Playbook também, já vi as 2. Cara, a audiência aqui, assiste o episódio com o Mourinho, José Mourinho. Mourinho, eu amo odiar o Mourinho. Eu não gosto do Mourinho. Exato. Esse personagem. Mas eu amo odiar o Mourinho, porque ele é um personagem incrível, cara. O que ele fez é incrível. Mas eu não gosto dele, cara. Eu acho que eu não gosto do perfil dele e tal. Mas é por isso que eu falo.
eu amo odiar o Mourinho, porque ele é um isso aí. personagem, é aquela coisa isso aí. sensacional. É bem isso. Então, assim, eu não coloco ninguém assim no status de ídolo. Também não, estou contigo. Porque ídolo, você esquece, às vezes, alguns comportamentos que não são muito legais de uma pessoa. Exatamente. Então, todos são falíveis, né? Todos são falíveis. Exato. O ser humano é falível. Assim, acho que se inspirar em algumas ações, admirar alguns comportamentos, eu acho legal. Então, eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Assim, eu não consigo eleger um, não sei meu avô que me inspirou demais. Estou 100% contigo. Cara, e para terminar, qual é a próxima história que o Michael e a Idia Bank vão querer contar, cara? Putz, essa é massa. Essa é massa. É porque eu quero guardar essa, porque quando você voltar aqui, eu vou dizer, e aí, cara, como é que tá essa história? Contou ou não está contando ela? Assim, a nossa missão é uma missão simples de dizer, mas é complexa de executar. É fazer as pessoas viverem mais e com qualidade de vida. Então, eu acredito que é um cliente da Idia que vai viver mais de 100 anos com qualidade de vida. É isso. Nosso negócio é sobre prevenção, é sobre predição em saúde, é sobre mais qualidade de vida, é sobre se alimentar melhor, treinar, cuidar da saúde mental. Nosso negócio é sobre isso. Então, essa história que a gente está escrevendo, a história que a gente está construindo, a gente está começando pelas empresas, nosso modelo de negócio hoje é B2B. Então, eu tenho certeza que a gente vai ver algumas empresas transformadas pela Idia, a cultura de saúde que tem dentro daquela empresa. Então, essa história que a gente está escrevendo, que a gente vai escrever, e o futuro, eu tenho certeza que o futuro da saúde no Brasil passa pela Idia. Boa, sensacional. Porra, gostei, essa aí, o futuro da saúde no Brasil passa pela Idia Bank, sensacional, muito bom. Cara, queria te agradecer de novo pelo teu tempo. O tempo voou, cara. O papo foi incrível, sensacional, foi muito bom. Vamos nos encontrar em breve para você contar mais histórias da Idia aqui para a galera num episódio futuro do GigaCast. Cara, seu comentário final aí para a gente encerrar. Cara, primeiro agradecer mais uma vez pela oportunidade. E dizer, cara, não tenho medo de tentar algo novo, não tenho medo de arriscar. A gente tem a sensação de que a gente está velho às vezes para as coisas e a gente tem muito tempo. Se tu tem 30 anos e tu viver mais uma vez que tu já viveu, tu vai ter 60. Coronel Sanders montou o KFC, tinha 65. Exato. Então, assim, não acha... não deixa assim do impostor bater, dizer que tu não é capaz, que tu não vai conseguir. Mete a cara, arrisca, porque dali sempre sai aprendizado ou pode ser um grande negócio. Então, te associa com boas pessoas. Essa é uma coisa que é vital, se associar com boas pessoas. Te aproxima de pessoas que vão te levar. Seja o cara menos inteligente da mesa para aprender cada vez mais. E essa frase aí, falando do Steve Jobs ali, do discurso de Stanford, eu tenho tatuado aqui, ó, vai dar para ver, mas stay hungry, stay foolish. Mantenha-se tolo, mantenha-se faminto. O que isso quer dizer? Cara, sempre te coloca na posição de que eu não sei nada. E sempre faminto por aprender mais. É isso, a jornada toda é sobre isso. Quanto mais tu aprende, mais tolo tu te torna e mais tu aprende, e isso que vai te trazendo sabedoria. E aí tu vai fazer boas escolhas, boas decisões, boas associações. Então, mantenha o aprendizado contínuo, mantenha essa skill. Eu tenho certeza que qualquer coisa que tu desejar constar na tua vida vai ficar mais fácil se tu tiver isso no teu DNA. Valeu, Michael. Obrigado, galera. De novo, aperta o sininho aí e tal. Deixa seu comentário aqui embaixo. Manda uma pergunta para mim e para o Michael. A gente vai ter o prazer de responder aqui para você, para te ajudar nessa tua jornada, na sua startup como empreendedor. A gente vai ficar muito feliz aqui. Até o próximo episódio, hein? Fui!